Bom dia para você que nos assiste todos os domingos. Estamos aqui às 6h30 pela TV Canal 5, no programa Refrigério e Paz. Eu quero ler uma palavra de Deus para a sua vida, para uma reflexão que está no Evangelho de Lucas, no capítulo número 17. Diz assim a Bíblia: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Esta é a palavra de Deus que está registrada dentro de um tema, talvez o mais importante dos sermões de Jesus, um tema escatológico. Aqui Jesus está próximo à sua morte e ele emite alguns discursos com parábolas para alertar a igreja acerca dos acontecimentos que precederão a sua vinda. É disso que o texto fala. O mundo de hoje atravessa momentos muito graves. Nós estamos experimentando situações que nunca foram vistas por esta geração, nem por outras. Nós estamos assistindo o crescimento de mudanças radicais na tecnologia que as gerações passadas levariam talvez 30 ou 40 anos para que a sociedade se adequasse. Essas mudanças acontecem dentro de 10 anos. Elas estão mudando o status da sociedade. Elas estão mexendo com a política, com a economia, com a sociedade. E, além disso, nós temos um crescimento mundial da violência como nunca dantes visto também. A violência de hoje, ela traz em si o caráter mais hediondo de que a de outrora, a das gerações passadas. Ela é cometida com requintes de selvageria. As pessoas não matam quando vão matar. Elas não matam apenas, elas destroem, cortam em pedaços as pessoas, esquartejam. Crimes de natureza familiar, de natureza sexual são cometidos na família, muito mais do que se podia imaginar, como foi previsto. Ainda assim, há uma ansiedade exageradamente grande no coração das pessoas, apesar de toda a tecnologia, do cientificismo, do avanço da ciência. Nós vivemos dias de muita angústia. Eu quero que você reflita sobre como será o mundo previsto por Jesus Cristo e pelos apóstolos. Como será o mundo e também a igreja na 11ª hora? O que ocorrerá? Como será a sociedade? Como seria? Como foi previsto que seria a sociedade na 10ª hora para o mundo chegar a um colapso que culminaria com a vinda de Jesus? Em primeiro lugar, nós sabemos que a sociedade, pela Bíblia, é previsto que a sociedade será a sociedade da iniquidade, da perversão e da maldade. As pessoas viverão relaxada e descuidadamente, serão alienadas, distraídas para com a palavra de Deus, não se valoriza o que é de Deus, se despreza o que é de Deus e se troca aquilo que é a palavra de Deus por outras coisas que enganam apenas. As pessoas se ocuparão somente em festejar, comer, beber, comprar, vender, plantar e edificar,
porque o seu único desejo é usufruir do seu modo de vida, ao seu bel prazer, e elas farão tudo para suprir as mínimas e as máximas necessidades físicas, porque o mundo delas é um mundo apenas físico, apenas materialista. Então elas estarão como que andando para frente, mas olhando para trás, como estava a mulher de Ló. A sociedade terá, como disse, no final dos tempos, um altíssimo nível de tecnologia e também, paralelo a isto, um altíssimo nível de angústia e de terror. Pois a Bíblia diz: os homens correrão de uma parte para outra, apesar do crescimento científico. As nações estarão em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas que ameaçam invadir cidades inteiras. As pessoas desmaiarão, diz o evangelista Lucas, só por ouvir falar do que vai acontecer. Elas não se aguentarão em pé. Os homens desmaiarão nas ruas, nos shoppings, nas escolas, nos trabalhos, porque eles ouvirão notícias de que o mar invadirá cidades. Isso é previsto já há muito tempo pela ciência. Os poderes dos céus serão abalados. Nós veremos coisas que nunca foram vistas antes acontecerem com as estrelas, com os astros. Os homens ouvirão falar de guerras, disse Jesus. Vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras. Ora, rumores de guerra todo dia nós temos. Esta semana, o ditador da Coreia mandou soltar 8 mísseis, que foi respondido imediatamente pelos Estados Unidos com outro tanto de mísseis, para que eles demonstrassem a sua força perante o mundo. As nações se levantarão contra as outras, se levantarão de graça. Haverá grandes terremotos, epidemias, fomes, e tudo isso vai acontecer simultaneamente no mundo. Os homens serão ainda de uma mentalidade reprovável, diz a Bíblia. Eles terão uma disposição de mente reprovável para praticarem coisas inconvenientes, inversas e avessas e contrárias ao modo natural criado por Deus. Os homens trocarão aquilo que Deus fez como se pudesse trocar a natureza. A Bíblia diz: os homens se relacionarão homens com homens sexualmente e mulheres com mulheres. Isso está dito no livro de Romanos. Os homens serão cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade. Serão possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade. Serão caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos e pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Eles serão egoístas, jactanciosos, avarentos, arrogantes, blasfemadores. Serão também ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, aparentemente piedosos, mas negando o poder que tem a piedade. E eles não só praticarão o mal, mas também aprovarão e aplaudirão e buscarão aplauso daqueles que ainda não fazem com eles. Como está escrito no livro de Isaías, assim, do jeito que Sodoma fazia, eles também farão, eles publicarão os seus pecados. Esse era um dos pecados da cidade de Sodoma. O mundo assistirá, então, o surgimento de muitos falsos profetas, disse Jesus. Muitos falsos profetas, com doutrinas estranhas à palavra de Deus, totalmente equidistantes, totalmente antagônicas, contrárias, frontais, no entanto, com aparência de verdade. Elas serão enganosas, serão muitos falsos profetas. Até que surja o grande líder mundial, de que a sociedade hoje já está esperando, muitos líderes mundiais, alguns deles já pediram mundialmente, em público, a presença de um chefe mundial para governar
toda a humanidade, ele enganará todas as nações, ele virá e será chamado, ele será o que a Bíblia chama de o anticristo, aquele que se coloca no lugar de Cristo ou contra Cristo. Ele se arvorará, diz a Bíblia, Paulo diz a Timóteo, ele quererá ser Deus, está escrito no livro, na carta aos Tessalonicenses. Ele abominará toda ideia de Deus já existente, porque ele se arrogará como Deus perante as nações. A sociedade verá o crescimento grande da apostasia. Haverá um sucesso, a apostasia será mundialmente crescente. Muitos crentes abandonarão a fé por qualquer motivo e o evangelho será desacreditado. A mentira e o engano serão considerados normais porque Deus, diz a Bíblia, Paulo diz na primeira carta, na segunda carta aos Tessalonicenses, que Deus mesmo, o próprio Deus, vai enviar-lhes a operação do erro, para que eles deem crédito à mentira, porque eles não deram crédito à verdade. Muitos serão enganados e seguirão ensinos de demônios. Haverá um crescimento de ódio muito grande aos cristãos. Os cristãos serão perseguidos. Os cristãos verdadeiros, seguidores de Cristo, serão odiados de todas as gentes, está escrito assim. Eles terão suas liberdades cerceadas. Eles terão sua religião detida, com a aprovação de leis propositalmente feitas para deter e limitar o crescimento da Igreja de Cristo e o avanço do Evangelho. Isso são sinais que Jesus disse, todos esses adjetivos que eu disse acerca das pessoas que vão ser como elas vão ser no final do mundo, estão aqui na Bíblia. Eu tirei todas da Bíblia. Em segundo lugar, como será a igreja? Como é a igreja predita para os dias que antecedem imediatamente a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus? A Bíblia nos mostra que teremos uma igreja sonolenta e também apática e também pobre, muito pobre de conteúdo espiritual. Os prédios serão bem ornamentados, as pessoas serão bem preparadas para receber cada tipo de pessoa de acordo com as suas preferências. Haverá evangelhos pregados para cada tipo de pessoas, para cada preferência. As igrejas terão status de empresa. Os crentes serão nem frios, nem quentes ou fervorosos, mas eles serão dotados de uma mornidão. A característica da igreja final é que ela será morna, diz a Bíblia. Haverá uma igreja, a igreja desses últimos dias será assim: Jesus Cristo estará batendo a porta. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir, eu abrirei, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas essa mesma igreja em que Jesus bate a porta é dito, Laodiceia, é dito que lá dentro os crentes são as pessoas mais realizadas do ponto de vista material. Elas dirão: nós temos tudo, nós não precisamos de nada, nós somos ricos. Nós somos ricos. Mas as pessoas que estão dentro desta igreja que é considerada rica, que se considera rica, elas serão, diz a Bíblia, infelizes, miseráveis, espiritualmente pobres, cegas e nuas. Elas não têm vestimenta para viverem como filhos de Deus. As mensagens das igrejas serão feitas sob encomenda, para não causar baixa autoestima. Os crentes alugarão para si profetas que dirão aquilo que as pessoas querem ouvir, e estas serão enganadas. Nesse tempo, eles não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentirão coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, ajuntarão para si mestres que digam aquilo que eles querem ouvir. E também se recusarão a dar ouvidos à verdade, à sã doutrina, porque se voltarão para as superstições, os mitos, as fábulas, as mentiras. Esta é a igreja, esse é o perfil da igreja. As pessoas estarão preocupadas com seus negócios, com seus casamentos, com suas coisas, com seus afazeres, e elas não terão tempo, ainda que seja para banquetear-se com o mestre, elas receberão convites para banquetear-se
com o próprio Jesus, se recebessem, elas diriam: não posso, eu estou ocupada, eu tenho que cuidar da minha fazenda, da nova casa que eu comprei, dos negócios da minha firma. E assim elas rejeitarão a Jesus, porque estarão preocupadas consigo mesmas. Elas estarão preocupadas em comprar e vender, em comer e beber, em casar-se e dar-se em casamento, como está escrito no texto lido. Os crentes serão tomados de sono a tal ponto de esquecerem dos deveres cristãos. Diz a Bíblia, até os salvos, até os eleitos, serão tocados por uma sonolência espiritual. As igrejas serão atraentes e ricas. Elas terão um nome, uma fachada de quem está viva, de quem é poderosa, mas elas estarão mortas. Tens nome de quem está vivo, mas estás morto. Está escrito na Bíblia, desse jeito, no livro de Apocalipse. Por isso, os relacionamentos das pessoas consideradas os cristãos serão frágeis, tênues, passageiros, por lhes faltarem lealdade, confiança, fidelidade. E por causa do avanço do pecado, que é muito forte em todo o mundo, diz a Bíblia, haverá um esfriamento mundial do amor de quase todos. O amor de quase todas as pessoas esfriará. Está escrito na Bíblia desse jeito. Enfim, eu quero chamar a sua atenção para que você reflita comigo acerca do desafio que você, como cristão ou não cristão, tem nos últimos dias, nesses dias apocalípticos, em que estamos sendo tomados por coisas surpreendentes e que precisamos ter referências. A Bíblia é a referência, Jesus é a referência, Deus nos mostra o caminho. Nós temos desafios. Eu digo para você, quero dizer para você, que você tem um desafio como crente, como cristão, como servo de Deus. Os desafios que nós temos hoje são os mesmos dos dias de Noé e de Ló, conforme a passagem lida. O primeiro desafio é praticar um culto espiritual, vivendo numa sociedade consumista, hedonista, que vive pelo prazer, e materialista. Isso é o primeiro desafio. Ser espiritual no meio de uma sociedade materialista. O segundo desafio é captar a voz do Espírito no mundo do espetáculo. Tudo hoje é espetáculo. As igrejas entraram nessa. Se não tiver espetáculo, as pessoas acham o culto triste. As pessoas acham que o culto tem que ter algo de movimento, tem que ter algo de cor, de imagem, de movimento, porque parece que sem isso, sem barulho, sem essas coisas patrocinadas pela mão humana, feitas pela tecnologia, parece que Deus não está presente. É assim que se passa a imagem. Portanto, ouvir a voz do Espírito nesse mundo de espetáculo é o desafio. O terceiro desafio é resistir à influência do mundanismo na sua vida, sem que eu me intimide com o crescimento da igreja apóstata. A igreja apóstata está crescendo. Nós estamos passando por uma mudança. Os grandes sistemas eclesiásticos, de eclesiásticos que moveram como igreja o povo de Deus e nos trouxeram até o presente momento, estão caindo. As estruturas eclesiásticas estão se desmanchando. Agora, a igreja apóstata está crescendo. Nós precisamos nos apegar com a Bíblia. A Bíblia é o parâmetro. Em quarto lugar e último desafio, nós precisamos parar para obedecer a palavra. Obedecer a palavra de Deus, mantendo a lamparina acesa numa sociedade secularizada e escura. Quando a igreja está sonolenta e o noivo está tardando. Esse é o desafio. Esses são os desafios. O noivo está tardando, sim, é predito que ele tardaria. Por isso muitas pessoas se desviarão, muitos abandonarão a palavra de Deus. Eu quero que você preste atenção nessa palavra, guarde-a no seu coração, reflita e, enfim, ore ao Senhor para que Ele abençoe a sua vida e traga de volta, se você ainda não está, para o centro da vontade de Deus. Seja um servo de Deus, seja um discípulo de Cristo, creia em Jesus, siga a Jesus.
Só Ele é a solução. Amém. Deus te abençoe.